Olá, bom dia. Bom dia, quinta-feira, 8/2/2024. Você é muito bem-vindo aí, é muito bom te receber aqui, é muito bom a gente ter esse momento, né, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Obrigado a você que sempre está conosco aí, nessa oportunidade. E para hoje, eu quero ler um texto de Provérbios 29, versículo 18, que fala assim, ó: Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo perece. A palavra profecia que aparece ali, ela tem a ver com uma palavra, está relacionada à revelação, sonho, oráculo, comunicação divina. Então, não havendo uma comunicação divina, não havendo um oráculo de um profeta, não havendo um sonho de um profeta, não havendo uma revelação especial, o povo perece. E aí, na parte B do versículo, porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. É bom a gente lembrar o seguinte, né? No contexto desse texto de Provérbios aqui, o grau de analfabetismo, o número de analfabetos era muito grande. Geralmente só nas cortes, né? No palácio do rei, nos templos, entre os sacerdotes, é que tinham pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever. Então, a maioria do povo, 90% da população, não era analfabeto, não sabia ler e escrever. Assim como aconteceu na época de Jesus, em que 85% dos discípulos de Jesus não tinham o conhecimento de leitura, né? Então, as pessoas que sabiam ler, elas reuniam pessoas ao redor delas e elas ficavam lendo em voz alta para que as pessoas pudessem aprender a palavra. Então, quando ele fala assim, o que guarda a lei é bem-aventurado, aquele que tinha condições de ler era bem-aventurado, mas aquele que não tinha condições de ler precisava ser orientado por alguém que sabia ler. No caso, alguém chamado profeta. Por exemplo, Moisés foi chamado de profeta e Samuel foi chamado de vidente. Então eram homens que tinham uma comunicação com Deus, porque tinha uma vida de oração, tinha uma vida com Deus. Então eles traziam da parte de Deus coisas para orientar o povo, porque Deus sempre orienta o seu povo. E é interessante a gente pensar que essa palavra profecia, azon no hebraico, ela tem a ver com a sentinela, né? Naquele tempo as cidades eram muradas e nos portões das cidades tinha torre, né, de vigia. Então ficava uma pessoa lá em cima tomando conta, olhando ao longe para ver se vinha algum tipo de invasão para proteger a cidade. É o que está escrito lá em Ezequiel 3, né? O atalaia. Então essa pessoa ficava tomando conta ali no quartel. Hoje em dia você vê lá a guarita, né, do soldado. Hoje em dia se monitora pelo GPS, pelo celular, pela internet, mas naquele tempo os homens ficavam ali armados em cima, eles ficavam observando, para que se ele visse alguma ameaça chegando na cidade, ele tinha que avisar o rei, para o rei preparar o exército e proteger a cidade. Então, a palavra azon, usada para profecia, é a mesma palavra usada para sentinela, para esse lugar alto, para esse lugar, não para sentinela, para pessoa, mas para o lugar alto, onde alguém se podia ver um pouco mais longe. Então, alguém com espírito de profecia é alguém que via mais longe. Por isso que Samuel é chamado de vidente. No livro de Samuel, o tempo todo ele é chamado de vidente. É alguém que vê mais longe, é alguém que tem um conhecimento mais aprofundado, é alguém que tem uma informação que as demais pessoas não têm. Né? E isso é uma forma que Deus usava, e ainda usa, para orientar o seu povo, né? Para evitar que o povo venha se corromper, porque o texto fala assim, ó, não havendo profecia, o povo perece. Em outra tradução vai falar, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Lá em Oséias, por exemplo, capítulo 4, versículo 6, vai falar que o meu povo se perde ou o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, era uma necessidade, e é uma necessidade, né, da gente receber orientação da parte de Deus. O Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, 12, 13, 14, vai falar sobre essas questões, né, de como Deus orienta com palavras de sabedoria, com pessoas que têm uma chamada específica para orientar o povo, né. Agora, isso não pode ser um amuleto, porque o espírito de profecia no Novo Testamento, segundo está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é o testemunho de Jesus. A maior revelação que a gente tem é a palavra já é uma revelação. E aí, cabe algumas perguntas aqui, depois dessa introdução, para fins práticos da nossa vida, né? Qual o lugar da palavra no seu coração? Qual lugar você dá no seu coração para a mensagem pregada? Tem pessoas que a mensagem passa despercebida para ele.
Tem pessoas que vão na igreja, acontece tudo, ele não vê nada na igreja. Quer dizer, nada que lhe sirva de orientação. Em contrapartida, tem pessoas que vão lá em busca de orientação da parte de Deus. Então ele presta atenção na mensagem, ele presta atenção em quem está cantando, ele presta atenção em tudo, porque ele entende que Deus vai falar com ele em algum momento, né? Quantas vezes Deus mudou a mensagem? E inúmeras vezes mesmo. A gente chega na igreja com a mensagem pronta, tudo escrito, tudo pesquisado, tudo certinho, porque uma semana estudando isso aqui, preparando, e quando você chega, vai chegando a hora de subir no púlpito, Deus muda a mensagem. E aí você lê um outro texto, já aconteceu diversas vezes, você lê um outro texto e fala o que Deus está dizendo, e no final você é procurado por várias pessoas que disseram, oh, Deus me orientou nesse sentido, Deus falou comigo nesse sentido. E aí é interessante quando acontece isso, porque desaparece a presunção de quem prega, né? Desaparece a presunção do profeta, porque uma das atividades do pastor é profetizar, ou seja, é falar da palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. É isso que é profecia, anunciar a palavra de Deus. E à medida que ele vai anunciando a palavra de Deus, dentro das coisas que Deus vai falando ali para a igreja, vai surgindo ali respostas para as vidas particulares, para as pessoas, ali vão surgindo orientações para a vida das pessoas. Então, dê valor à palavra. Se tem uma coisa que é muito recorrente no livro de Juízes, é dizer que naquele tempo era escassa a palavra. Aliás, no livro de Samuel já fala isso, né? Samuel capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 1 já vai falando assim, naquele tempo era escassa a palavra de Deus. E no livro de Juízes, além de falar que era escassa a palavra de Deus, vai dizer que o povo se corrompia, cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha alguém que orientasse o povo. Ou seja, quando não há profecia, quando não há uma orientação divina para o povo se perde. Então, às vezes a gente vê pessoas adotando novas formas de ser cristão, segundo a mentalidade de cada um, novas formas de ser cristão, e aí você olha para a Bíblia, você olha para aquela comunidade, você fala, gente, qual ligação que tem entre a Bíblia e essa comunidade? Porque a Bíblia fala uma coisa e estão dizendo outra. E essa orientação que eles estão tendo lá, é de Deus ou é do homem? E a orientação que eu tenho para a minha vida, é minha ou é de Deus? Eu tenho que optar pela orientação de Deus, né? A palavra nos fala que até quando nós não estamos com ela escrita na mão, né? Porque o Espírito Santo ele é vivo. Então o Espírito Santo está na gente. Ontem, depois você tenha a curiosidade de entrar no YouTube e assistir a ministração de ontem, o culto de ontem. Vai lá no YouTube da igreja e assiste lá a ministração de ontem. Nós falamos um pouco sobre essa questão, né? Como que a palavra fala conosco? Você está lavando louça aí, daqui a pouco vem um versículo na sua cabeça e Deus vai falando contigo em cima daquele versículo. Você não está com a Bíblia ali, mas o Espírito Santo está querendo comunicar, o Espírito Santo está querendo te orientar, né? Você está dirigindo, de repente vem aquele texto, já teve dia de eu estar dirigindo e eu ter que encostar o carro. Eu parei o carro, peguei um papel e comecei a anotar o que o Espírito Santo queria falar. Naquele momento ele estava me dando uma revelação, uma orientação. Então, por que ele faz isso? Ele nos orienta para a gente não ficar perdido, para a gente não se corromper, para a gente não se perder. Então, quando você for na igreja, quando você estiver ouvindo uma ministração, eu vou escutar uma palavra aqui, não faz isso como hobby, não. Faz isso como uma coisa que está te orientando, está dizendo qual o próximo passo que você vai dar, né? Eu estava me lembrando, enquanto eu estava preparando essa reflexão aqui, eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu assim. Eu precisava encontrar um irmão, e nessa época não tinha internet, não tinha rede social, eu não tinha carro, não tinha nada disso. E esse irmão morava num bairro que eu não conhecia. Eu não sabia nada sobre aquele bairro, mas eu precisava encontrar aquele irmão, precisava falar com ele. E tinha que ser urgente. Então eu orei e falei, Senhor, eu estou saindo de casa agora, eu preciso encontrar, o nome do irmão é Anderson. Ele era da igreja quadrangular. Eu preciso encontrar o irmão Anderson. Hoje, eu preciso. Me orienta, guia os meus passos. E fui. Tomei o ônibus e fui. E de repente deu vontade de descer num lugar. Desci. E entra aqui, entra ali, entra aqui, entra ali. Quando eu cheguei numa determinada rua, eu perguntei para o senhor conhece alguém chamado Anderson? Ele falou, é ali, que ele mora ali. É um grandão, de barba, não sei o que. Mora ali. O GPS do Senhor. Entendeu? A 300 metros, vira à direita. A 100 metros, vira à esquerda. O Espírito Santo foi guiando. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência com Deus. Se não teve,
Faz um teste. Pede a Deus para te orientar, para você ver como é que Ele vai conduzir na sua vida. Tem decisões que a gente tem que tomar e a gente não sabe como vai tomar. A gente tem que tomar com o joelho no chão. Nós falamos sobre isso ontem, né? Porque Deus tem me incomodado com isso. É tomar decisões com o joelho no chão, é falar com Deus, é pedir orientação para Deus. Ele tem o prazer de nos orientar, né? E ele que fala, não havendo profecia, o povo se corrompe, não havendo profecia, o povo perece. Então eu quero que haja profecia, eu quero que haja orientação, eu quero que haja comunicação. E nós temos, você tem, eu tenho, se você aceitou Jesus e eu aceitei Jesus mesmo, de fato, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro da gente, que é o próprio Deus. Então ele mesmo nos orienta. Jesus falou assim, ó, o Espírito Santo estará em vocês, e esse Espírito Santo, ele vai conduzir vocês em toda a verdade, ele vai conduzir vocês em toda a verdade, ele vai dar orientação para vocês. Então muitas vezes a gente se perde no caminho, a gente fica sem saber o que fazer, qual decisão tomar. Talvez você está em um dilema com algum pensamento, com algum sentimento, com alguma emoção, com alguma decisão a ser tomada, e você não sabe o que vai fazer. Ontem nós falamos decisões em Deus, né? Pede orientação para o Espírito Santo, né, Ana? A Ana colocou aí, ó, guia meus passos, Espírito Santo, seja meu GPS. E ele guia mesmo, ele é o GPS, ele realmente, aliás, ele é mais eficaz do que o GPS, né? Porque muitas vezes o Espírito Santo revela o que está no coração da outra pessoa. Quantas vezes você vai conversar com alguém e você toca num determinado assunto que você não faz nem ideia de que aquilo era um motivo de oração de alguém. A pessoa estava lá no quarto dele, orando, falando com Deus sobre o assunto, e ele vem conversar contigo o assunto do dia a dia. Nossa, tá quente hoje, né? E o assunto vai desenvolvendo, e daqui a pouco Deus vai colocando na sua boca, ou então o contrário, né? Você estava orando no seu quarto sobre um assunto, e você vai conversar com uma pessoa sobre coisas corriqueiras do dia a dia, e o Espírito Santo coloca na boca daquela pessoa uma resposta para a sua vida. Você não tem que ficar andando atrás disso, e você nem para ser essa pessoa que fala, e nem em busca de alguém que fale contigo, porque senão a gente fica no misticismo. E o mais importante não é o mensageiro, mas a mensagem. É a mensagem que é mais importante. Então, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa, quando o pastor viaja, a pessoa não vai na igreja. O pastor não está lá, não vou não. Não vai por causa do pastor, não vai por causa do fulano. Hoje é o fulano que prega, então eu vou. Não vai por causa do fulano, não. Vai por causa da mensagem. Porque a mensagem é viva, a fonte da mensagem é uma só. Se você conhece a pessoa, se a pessoa tem uma vida de oração, se a pessoa é usada por Deus, pode ir que Deus vai falar contigo. Não fica preso a pessoas, não, fica preso à mensagem. Então não seja essa pessoa que fica correndo atrás de profecia e nem correndo atrás para entregar profecia para os outros. Não seja essa pessoa, não. Deus vai te usar de forma natural, tá bom? E Deus vai te guiar também de forma natural, porque é o prazer dele. É só você pedir, como a Ana pediu aqui, guie meus passos, como aconteceu comigo. E não foi uma vez só que aconteceu isso, não. Eu já passei por essa experiência outras vezes. Eu falar, Senhor, agora o que eu faço aqui agora, Senhor? E você não escuta nitidamente, não, mas dá uma vontade, sei lá. Deus fala com cada um de um jeito. E você vai seguindo ali aquela orientação que está sendo dada. E daqui a pouco você chega no lugar. Aí você fala assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Você pediu, Deus faz. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem prazer em conduzir e guiar os nossos passos. Faça isso com a vida de cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Deus, a ter essa experiência de busca pelo Senhor, para que a gente possa, assim, errar menos na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Ana. Deus te abençoe, Flávia. Deus te abençoe, Alan e todos os demais irmãos aí.